Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar falando a respeito de animais. Aula passada nós falamos um pouquinho sobre a diferença de movimento e deslocamento. Falamos um pouquinho da importância que tem, o movimento e deslocamento para esses animais. E agora nós vamos falar sobre a sustentação dos animais. Quando nós falamos de sustentação, automaticamente, o que vocês lembram? O que vocês acham, por exemplo, que sustenta o corpo de vocês? Se vocês me responderam esqueleto, acertaram. O que sustenta o nosso corpo é o esqueleto. Se tirasse o esqueleto de dentro do nosso corpo, o corpo todo ia cair, não ia ter sustentação, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses esqueletos dos animais que dão sustentação para eles. Existem animais que têm esqueleto externo, ou seja, um esqueleto fora do corpo. E existem animais que têm um esqueleto dentro do corpo, como é o caso de nós, por exemplo, seres humanos. Ok? Bom, o que é esse esqueleto externo? O que é esse esqueleto interno? É isso que nós vamos falar na aula de hoje. Ok? Bom, vamos começar então com o esqueleto externo. Esse esqueleto externo, ele se chama exoesqueleto. Exo vem de fora, tá? O nome exo significa fora. E esqueleto. Então, exoesqueleto, o nome significa esqueleto fora. Fora da onde? Fora do corpo. Então, tem o corpo do animal, o esqueleto é pro lado de fora. Então, esse esqueleto externo, esse esqueleto para o lado de fora, se chama exoesqueleto. Quais animais que têm esse esqueleto para o lado de fora do corpo? Quais animais que têm esse exoesqueleto? Bom, por exemplo, artrópodes. Vocês lembram quem são os artrópodes? Os artrópodes são insetos, todo tipo de inseto que vocês sabem, escorpiões, carrapatos. Um dia me perguntaram, numa aula, se carrapato é artrópode. Sim, carrapato é artrópode. Centopeias. Bom, todos esses animais são artrópodes e todos esses animais têm exoesqueleto. Então, repetindo, quem tem exoesqueleto? Artrópodes. E quem são esses artrópodes? Insetos, escorpiões, carrapatos, centopeias. Então, esses animais possuem exoesqueleto. Como eu já disse para vocês, exoesqueleto é um esqueleto para o lado de fora do corpo. Um esqueleto externo, ok? Esse esqueleto externo para fora do corpo, que se chama exoesqueleto, ele é formado por quitina. O que é quitina? Quitina é uma substância que está do lado de fora do corpo deles e essa substância forma o exoesqueleto, que é o esqueleto externo deles. E por que esse exoesqueleto é importante para esses animais? Primeiro, ele sustenta o corpo. Então, o nosso corpo não é sustentado pelo nosso esqueleto, que está dentro do corpo. O deles é sustentado por esse esqueleto que está do lado de fora, o exoesqueleto. Além disso, esse exoesqueleto, além de dar sustentação, ele também dá proteção. Ele protege, por exemplo, contra choques. Se o animal levar um choque, que eu quero dizer é uma batida, tá? Não é choque de energia. Se esse animal tiver um choque, uma batida, esse exoesqueleto protege ele. Esse exoesqueleto também protege esses artrópodes contra a perda de água. Então, ele impede que o animal perca muita água e isso vocês sabem que é muito importante para a sobrevivência do animal, ok?
Além disso, protege também contra a entrada de micro-organismos. Micro-organismos que poderiam causar doenças nesses artrópodes. Então, esses artrópodes, eles também podem ficar doentes. Eles também podem ter doenças bacterianas, doenças causadas por micro-organismos. E quem protege eles contra isso? O exoesqueleto. Então, o exoesqueleto, além de dar sustentação, ele também tem outras funções importantes. Protege da perda de água, protege contra batidas, choques, protege também contra a entrada de micro-organismos que poderiam deixar esses artrópodes doentes, ok? Bom, além disso, uma outra função também do exoesqueleto é que ele funciona como um ponto de apoio para a ação dos músculos. Então, a ação dos músculos tem como ponto de apoio esse exoesqueleto. Uma outra informação sobre o exoesqueleto é que ele precisa, muitas vezes, ser trocado. Por quê? Porque imagina um animal pequeno. Esse exoesqueleto, ele é do tamanho do corpo do animal. Esse animal, ele vai crescer. Então, ele não vai mais caber dentro daquele exoesqueleto. Então, o que ele faz? Ele tira esse exoesqueleto, joga fora e faz outro, tá? E a hora que ele joga fora esse exoesqueleto, um outro exoesqueleto é formado para proteger ele contra tudo isso que eu falei e dar sustentação. Então, ele tem que ser trocado. Na página 50 da apostila de vocês, tem uma foto aí de um artrópode trocando de exoesqueleto, justamente porque ele cresceu, precisou de um exoesqueleto maior, ok? E alguns animais também podem, além de quitina, que é o material formado do exoesqueleto, colocar outras substâncias para deixar esse exoesqueleto um pouco mais forte, ok? Bom, na página 51, nós falamos um pouquinho sobre os endoesqueletos. Exoesqueleto que eu acabei de falar não era um esqueleto externo, fora do corpo? O endoesqueleto que nós vamos falar agora, ele é um esqueleto dentro do corpo. Nós, por exemplo, temos um esqueleto dentro do corpo. Então, nós temos um endoesqueleto. Endo significa dentro. Dentro da onde? Do corpo. Endoesqueleto é um esqueleto interno, dentro do corpo. Beleza? Bom, esse endoesqueleto, que é o esqueleto interno, ele pode ser formado por cartilagem, nesse caso seria um esqueleto cartilaginoso, pode ser ósseo também, como é o nosso caso, e pode ser também composto por placas calcárias. Então depende do animal para saber o tipo de material que é formado o endoesqueleto dele. Bom, quem que tem endoesqueleto? Invertebrados podem ter o endoesqueleto, com exceção dos artrópodes que nós falamos, que tem um exoesqueleto, né? Com exceção deles, os outros invertebrados e os vertebrados também. Lembrando que vertebrado é quem possui coluna vertebral, beleza? Então, não é necessário você possuir coluna vertebral para você ter um endoesqueleto. Existem animais que não são vertebrados, que são invertebrados, mas tem um endoesqueleto, como eu vou falar para vocês. Beleza? Que dá sustentação. Por quê? Porque todo animal precisa de sustentação no corpo. Então, se ele não tem um esqueleto externo, ele tem que ter um interno, que é o endoesqueleto. Bom, os invertebrados mais simples, como por exemplo, esponjas, que são poríferos, as esponjas possuem uma espécie de epículas. Epículas no interior do corpo delas. Essas epículas é o que proporciona a sustentação da esponja, tá? Bom, e os quinidários, que são águas-vivas e anêmonas? Os quinidários, eles não têm um endoesqueleto como o nosso, que vocês estão imaginando. Nada mais é o endoesqueleto deles
do que a água circulando. Então essa água que circula dentro do corpo deles, a própria água dá sustentação para eles. Então os quinidários, eles não têm um endoesqueleto formado por cartilagem, por ossos ou por placas calcárias. A sustentação do corpo deles se dá por essa passagem de água circulando dentro do corpo, beleza? Bom, já os nemateumintos, que é um outro grupo que vocês também aprenderam, e também os anelídeos, lembrando que anelídeos são minhocas, sanguessugas, existe um esqueleto hidrostático. Esse esqueleto hidrostático, hidro, lembra de água, hidrostático, é um esqueleto que é feito por uma espécie de água? Sim. Então é um esqueleto, tanto os nemateumintos como também os anelídeos, que são minhocas e sanguessugas, possuem um esqueleto líquido. Um esqueleto, por quê? Porque a sustentação do corpo deles é dada por um líquido, tá? Então tem um líquido dentro do corpo deles, esse líquido tem uma elevada pressão, e esse líquido, que tem uma pressão muito grande, faz a sustentação do corpo dos nemateumintos e dos anelídeos, que são minhocas e sanguessugas. Então é um esqueleto hidrostático. Por quê? Porque nada mais é do que um líquido que faz a sustentação desses animais que eu acabei de falar para vocês, que são nemateumintos e também anelídeos, minhocas, sanguessugas. Beleza? Então a sustentação é feita aí no corpo deles por um líquido que tem uma elevada pressão graças aos músculos desses animais. Então nemateumintos e também minhocas e sanguessugas têm músculos. A ação muscular deles faz esse líquido circular com uma pressão muito grande. E esse líquido circulando com uma grande pressão é o esqueleto hidrostático deles, que faz a sustentação do corpo desses animais. Por isso que se você cortar uma minhoca ao meio, você não vai ver osso, por exemplo. Por quê? Porque a sustentação do corpo da minhoca é feita por esse líquido, é um esqueleto hidrostático. E esse esqueleto circula com uma pressão muito grande graças à ação muscular que está lá no corpinho da minhoca, da sanguessuga, dos plateumintos. Beleza? Essa ação muscular, esses músculos, eles variam também. Eles são tipos de fibras, né? Essa ação muscular, que são fibras, muda o sentido dependendo do animal. Nas minhocas, o sentido desses músculos são circulares e longitudinais. E nos plateumintos são apenas longitudinais, tá? Isso é só uma informação, curiosidade para vocês. Mas o que interessa saber é que nesses animais o esqueleto é hidrostático, ou seja, é um líquido que faz a sustentação. Bom, existe também, falando de evolução um pouquinho com vocês, os primeiros peixes que surgiram, eles eram cartilaginosos. O que significa isso? Que os primeiros peixes apresentavam um endoesqueleto, que é um esqueleto interno, né? Por que eu estou falando de peixe? Porque os peixes foram os primeiros vertebrados que surgiram. Antes existia apenas invertebrados. Aí surgiu os peixes como primeiros vertebrados. Os primeiros peixes, eles eram cartilaginosos. Então eles tinham esse esqueleto interno, esse endoesqueleto, feito por cartilagem. Se vocês tiverem curiosidade de saber o que é cartilagem, peguem na orelha. Esse material da orelha, você consegue perceber que você consegue dobrar a orelha. Ele é rígido, mas não é tão rígido igual o osso, ó. Esse material da orelha é a cartilagem. Bom, os primeiros peixes, eles tinham esse endoesqueleto formado por cartilagem, que é esse material aqui da orelha. Assim como até hoje existem animais que têm o endoesqueleto feito de cartilagem. Por exemplo, os tubarões. Tubarões, arraias. Os tubarões e as arraias, eles têm o endoesqueleto deles, que é um esqueleto interno,
feito de cartilagem, tá? Cartilagem é bem diferente de osso, como vocês podem observar pegando aqui na orelha. Então, os tubarões e as arraias, até hoje, eles têm um endoesqueleto feito de cartilagem. É uma vantagem para eles, por quê? Porque esse endoesqueleto de cartilagem é mais flexível, ele dobra com mais facilidade do que o esqueleto ósseo. Para eles isso é vantajoso dentro da água, para os tubarões e para as arraias. Alguns peixes, com a evolução, passaram a ser ósseos. Então deixaram de ter esse endoesqueleto de cartilagem e passaram a ter o endoesqueleto de osso, como nós temos o nosso aqui. Bom, até hoje existe peixes que têm o esqueleto de cartilagem, mas alguns grupos com a evolução passaram a ter o esqueleto ósseo. Então, existe em alguns peixes e também nos tubarões, nas arraias, até hoje lá o esqueleto de cartilagem. Alguns outros peixes com a evolução se tornaram ósseos. Além desses grupos de peixes que se tornaram ósseos, que têm o endoesqueleto de osso, também podemos citar outros animais que têm o endoesqueleto ósseo, de osso. Por exemplo, anfíbios, lembrando que anfíbios são sapos, rãs, pererecas. Répteis, lembrando que répteis podem ser crocodilos, podem ser cobras. Além deles, as aves também têm o esqueleto ósseo, lembram? Além das aves, os mamíferos, que além de nós seres humanos, que somos mamíferos, estamos dentro aí de mamíferos, também tem todos os outros mamíferos, cavalo, gato, cachorro, todos esses animais são mamíferos e todos esses animais têm um esqueleto, que é o esqueleto interno, ósseo. Então, quem que tem endoesqueleto ósseo? Alguns peixes, anfíbios, que são sapos, rãs, pererecas, répteis, crocodilos, jacarés, cobras, aves, vocês sabem, né? Todas as aves que existem, e os mamíferos também, tá? No entanto, pessoal, todos esses grupos que têm o endoesqueleto ósseo, que eu acabei de falar para vocês, vou repetir. Todos esses grupos que são alguns peixes, são anfíbios, répteis, aves, mamíferos, todos esses grupos que têm o endoesqueleto ósseo, todos esses grupos na fase embrionária possuem o endoesqueleto cartilaginoso. Isso quer dizer que nós, por exemplo, seres humanos, quando estamos na fase embrionária quer dizer lá antes de nascer, tá? Não só os mamíferos, como também os anfíbios, os répteis, as aves, na fase lá embrionária, possui o endoesqueleto cartilaginoso. E depois que sai da fase embrionária, apresenta o endoesqueleto ósseo, tá? Bom, é importante vocês saberem também que não é porque nós, seres humanos, apresentamos hoje o endoesqueleto ósseo que não existe cartilagem no nosso corpo. Como eu citei o exemplo da orelha, que é feita por cartilagem, também, se vocês olharem na página 51, tem um desenho que mostra ligação de dois ossos e no meio deles um pedacinho de cartilagem. Então, o nosso endoesqueleto, ele é ósseo, mas apresenta uns pedacinhos de cartilagem ligando aí os ossos, tá? Então, em algumas partes do corpo, os animais que têm endoesqueletos ósseos podem ter algumas partezinhas aí cartilaginosas. Bom, na página 52 tem uma única questão. Nessa página 52, essa questão é para vocês fazerem. Então anotem aí, tarefa da página 52. Fazer tarefa da página 52. Fala um pouquinho aí sobre o esqueleto e sobre o crescimento, tá? Então vocês vão olhar o gráfico e responder essa única questão. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.